Fala aí galera, professor Thiago Vale, mandando aquele salve novamente. Vamos de história e rola lá pelota. Vamos falar de assuntos que me amarram demais, então vai ser assuntos que vai ser pra mim de boa, um bate-papo aqui, a troca de ideia, na moral mesmo. Se liga só na fita, hoje vamos falar de futebol, política e história. Isso mesmo, um vídeo curto, só para estender as paradas aí, e eu tenho certeza que nessa associação vai ficar mais fácil para aquele que não gosta tanto de política, mas gosta de futebol, gosta daquela peladinha, gosta do futebol do Rio, por mais que tenha rivalidade, vai curtir, vai tentar entrar no assunto. Aquele que gosta de política vai ficar aí também para entender que bagaça é essa de política com futebol. E aqueles que estão aqui, né, porque é um canal de história, vai ter muita história para vocês curtirem nessa aula de hoje. Na verdade, nesse bate-papo de hoje. Vamos falar de um cara que foi emblemático na história do Brasil. Que cara é esse? Cara é esse? Esse mesmo, obrigado por ter me lembrado, tinha até esquecido. Um tal de Varguinhas. Getúlio Vargas, ô pai, paizinho, ou mãezinha, pai dos pobres, mãe dos ricos, pai dos pobres, ou vice-versa. A ordem dos fatores não altera o populismo, correto? A ordem dos fatores não altera o populismo. Ai, exatamente, porque ele foi de um contexto em que gerou um conceito histórico chamado de populismo. Dentro desse conceito de populismo, já vamos entrar aqui nessa ideia, nessa bagaça aqui de futebol, de porquê do Vasco da Gama e toda essa loucura que eu estou apresentando para vocês. Lá na década de 30, dentro desse movimento populista, grandes líderes de nações se levantaram, inclusive deu a base para gerar o que foi o fascismo, né? O nazifascismo, que teve essa pegada europeia de Mussolini, Hitler, que fundamentou ali esses movimentos políticos que deram um grande salto para a Segunda Grande Guerra, né, na verdade, principalmente com o nazismo alemão, essa questão de uma nacionalização extremada, fortalecimento das forças militares, dos símbolos militares, etc. Aqui no Brasil também teve essa pegada com Vargas, não da forma cruel como foi adotada lá em Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, mas em seu conceito, em suas prerrogativas de governo, ele utilizou de muitos recursos, que o movimento estava, nesse contexto que ele governou, estava surgindo, e ele estava nessa onda, né? Ele estava nessa ideia louca aí de fortalecimento da figura do exército, do fortalecimento da sua figura como chefe desse executivo, chefe do exército, a figura de ser colocado o nome dele enaltecido por meio das propagandas, e assim ele o fazia com excelência na educação, levantava a bola dele como se ele fosse o cara, né, o mais pintoso do momento, o cara do momento, né? No TikTok ele ia estar estouradaço, ele ia ser o cara dos bilhões de views, né? Nem milhões, dos bilhões de views. Ainda mais nessa questão de viralizar, porque ele já fazia um marketing, uma propaganda para isso. E esse é o contexto populista, essa é a ideia, essa é a treta populista. E ele adota uma identidade junto com um clube chamado Vasco da Gama. Clube esse que é fundado lá em 1898. Tem ali na sua fundação um pouquinho desse aspecto do quarto aniversário de centenário, né? do quartecentenário de grandes navegações, onde se ia lá na Caravelinha, tá ligado? Naquele processo de o ventinho bater, Caravelinha, grandes navegações, exploração, e ali chegar às Índias, se voltando para o Oceano Atlântico, aquela bagaça toda lá do final do século XV, né? Início do século XVI. Aí surgiu uma homenagem de grupos, né? Da galera da regata, tá ligado? A galera que fazia o remozinho e tal. Eles fizeram uma homenagem fundando um grupo, um clube que era poliesportivo e com uma pegada de regatas, mas eles tinham essa construção, né, identitária dentro de uma homenagem aos grupos de explorações náuticas. E dentro disso, até as cores tem um pouco dessa pegada do Vasco da Gama, fazendo essa homenagem de lugares que ele desvendou e lugares que ele não havia
desvendado. Então, o branco e o preto é meio que essa mística de desvendar, do desvendar marítimo e do que não foi desvendado ainda, né? E essa ideia louca, ela surge ali com essa conotação esportiva e logo tem essa força dentro do que era o principal esporte, o mais popular, que ainda hoje é um dos maiores esportes do mundo, futebol. E futebol vai ter essa construção em cima dessa origem do Vasco da Gama, né? Essa origem do clube de regata Vasco da Gama, de já ter esse apelo, de já ter essa identidade histórica, de fazer homenagem histórica, de fazer já de cara uma certa construção a um desvendamentos, a esses novos mares. E eles começam nessa construção a lutar por causas sociais, já desde o início. E lá na sua fundação, e tem um dado, né, o Cândido, a gente vai ver lá pelo próprio Cândido José de Araújo, foi o primeiro presidente em 1904, negro, né, não branco, era mais para mestiço, que assume a presidência de um clube, um primeiro num contexto de início de república, onde a discriminação era fortíssima, o preconceito racial era eminente, porque tinha acabado de se vir a abolição da escravidão, e a inserção do negro na sociedade não aconteceu. Pelo contrário, esse início de república promovia a eugenia, que era o processo de embranquecer a população, inclusive com privações em colégios públicos e etc. Você tinha uma ideia de embranquecer esse conceito racial que veio do século XIX da Europa, de uma raça superior também, de embranquecer uma população, de criar uma identidade em torno de uma raça, né, com essa conotação europeia. Importou-se isso, né, principalmente porque a nossa formação ela tem esse status de colônia de exploração, onde a elite ela é portuguesa, e ainda assim você vai ter, dentro de muita mixigenação, de muita mistura, a prevalência dessas estruturas de poder, né? Oligarquias, donos de terra, e a república vai ser o início de um período de uma democracia moderna, guardada as proporções, que não vai se adequar à real democracia moderna. Esse é o Brasil que a gente conhece de hoje. Mas vem, é o Brasil que é o Brasil de agora. Então, não tem muitas dificuldades de entendermos essa treta aí, não. E existia, como existe, essa elite que manda na bagaça toda. E esse processo era uma tentativa de tirar o negro de cena. E já de cara, no início dessa república, o Vasco surge como esse clube que é o clube de desbravar. É um clube que vai começar a brigar por questões sociais, inclusive com a inserção desse presidente aí, vai ser o primeiro que vai ter já um impacto contra o racismo. E aonde Vargas entra nessa bagaça, onde tudo isso se junta com o futebol, a política em seu status mesmo de uma política evidente, né, como se fosse uma coisa só no futebol, e o Vasco está ali sendo essa representação esportiva dentro da política nacional. É porque com o Vargas, na década de 30, na sua era, ele passa por alguns processos de governo, do qual no primeiro ele entra de forma provisória, depois ele acaba sendo um cara, entre aspas, guardado as proporções, eleito e aclamado pelo povo, depois ele dá um golpe, faz uma ditadura do Estado Novo, e nessa construção lá em 1927, que já fundado ali, fundando-se, na verdade, São Januário, em um lugar de marginalização do estado do Rio de Janeiro, onde os que viam para construir e reformar, modernizar esse Rio de Janeiro no processo republicano, eles acabavam sendo jogados para lá. Era como se fosse a bumbum do Rio de Janeiro, onde se colocava os nordestinos, tudo que não era para ser inserido nessa sociedade agora recém-formada, que está sendo reestruturada para essa elite, né, que está aí republicana, que é a extensão dessa elite colonial, mandante, dominante, colocar negros, mestiços, todos aqueles que não faziam parte dessa elite, longe, né, separado,
desse novo núcleo do Brasil, que agora é o centro do Rio de Janeiro, né, com a República estabelecida aqui. E São Januário, né, lá em São Januário, o estádio foi criado na região de São Cristóvão, e essa região em São Januário, na rua, inclusive com esse nome, ela vai ser essa região de pessoas que são os trabalhadores, que é o povão que vai estar lá, que está ajudando a levantar o Rio de Janeiro. E Vargas, que não é bobo nem nada, começa a fazer as suas aclamações, né, nesse governo populista de fazer média com o povão e trabalhadores, mesmo favorecendo uma elite, desenvolvendo uma economia. Por mais que ele se voltasse para o Parque Nacional, para as indústrias de base, né, ele estatizasse algumas questões, como o início do processo da Petrobras, e por aí vai, que aqui não vou focar em si, nem na história do Vasco, nem de fato a era Vargas, mas é só para vocês entenderem aonde que eles se encaixam, né? Onde que eles se esbarram e como eles estão aí na história do Brasil. E que loucura que ele percebe que os trabalhadores, eles estão nessa região, ele vai para lá daquelas aclamadas palestras, o discurso que ele fazia nos 1º de maio, para poder trabalhar a ideia de um alcance à população trabalhadora, trazendo a justiça do trabalho, trazendo, inclusive, é lá que ele pronuncia o primeiro salário mínimo estabelecido, porque o trabalhador não tinha nem sequer esse direito. Ele estabelece, cria nesse estádio já uma identificação com essa categoria de trabalhadores, porque esse contexto que eu expus agora para vocês é favorável a essa ideia, é favorável a essa identidade. E Vargas, ele fica sendo mais aclamado ainda quando ele cria essa identidade, ele faz esses discursos aos trabalhadores, aquela grande massa que se voltava para ver o seu discurso. E o Vasco, ele não é que ele é beneficiado em torno disso, mas ele é um clube que tem esse apelo social. Ele já tinha desde a sua fundação. E Vargas, aproveitando-se disso, ele como um cara populista, e o Vasco, que já tinha essa inclinação, abre as suas portas para essa nova era de mudanças que, de certa forma, ela vai trazer acessos e melhorias também para trabalhadores, por mais que não mude a estrutura de uma forma profunda dessa realidade social, mas ela concede alguns benefícios que tiram os trabalhadores de uma total carência, né? Ou de um total desamparo. E para poder demonstrar que Vargas, ele é esse cara que nem tem essa identificação do São Januário, por conseguinte, com o Clube Vasco da Gama, lá em 51, quando ele retoma o poder depois da era Vargas, na reabertura ali democrática, né, do seu próprio Estado Novo, né, na abertura democrática, que na verdade te chama, mesmo já havendo uma república antes, mas era uma república oligárquica, né, que hoje conceitualmente tem que chamar de república, né, mais primeira, segunda, terceira, café com leite, oligárquica é república, mas o seu contexto ele não é tão democrático assim, né, como eu dei alguns spoilers aqui. Mas a ideia dele voltar, né, ele volta realmente aclamado pelo povo, mesmo depois de ter implantado uma ditadura, mas essa ideia dele voltar, ele já tinha se inaugurado o Maracanã, e ele, mesmo com o Maracanã, ele, na década de 50, ele prefere ir para São Januário. São Januário vai ser a sua casa e o palco do seu governo, por ele ser um cara populista, essa região ter as grandes massas trabalhadoras, por vezes que era região marginalizada, à margem daquilo que eles mesmos estavam construindo ou modernizando, né? A avenida depois é chamada de Presidente Vargas, que estava sendo construída, né, com as obras de Pereira Passo, toda aquela modernização do centro do Rio de Janeiro, que seria ali agora o eixo político do Brasil, da República. Beleza, galera? Deu para pegar um pouquinho a ideia aí de São Januário, deu para entendermos um pouquinho essa construção política em torno do próprio movimento de futebol, porque era um clube de futebol, e toda essa riqueza que o Vasco da Gama tem em relação ao seu monumento São Januário, ao movimento político de Vargas e toda essa defesa de movimentos sociais.
Beleza? Tamo junto, até a próxima. Se liga aí que na história a bola também rola.